Oi gente, Gustavo Fonseca por aqui, tudo bem com você? Espero muito que sim. Eu poderia começar esse vídeo hoje falando muitas coisas para vocês. Por exemplo, falar qual é a melhor farinha para se fazer uma massa, quanto tempo que a gente deixa o pão crescer para o pão ficar um pouco mais macio, para o pão ficar um pouco melhor em 3 dias ou depois. Eu poderia falar um monte de coisas, mas eu vou começar esse vídeo hoje um pouco diferente. Eu vou falar para vocês primeiro das 3 mulheres que eu mais amei e que eu mais amo até hoje. Isso tem tudo a ver com panificação, tem tudo a ver com pães, eu já vou te explicar o porquê daqui a pouco. Bom, a primeira mulher que eu mais amo na minha vida é minha mãe. Embora as pessoas possam falar várias coisas, a minha mãe é cordão umbilical, porque todas as vezes que eu estou com ela, eu sinto alguma coisa, ela sente também. Teve um dia que eu fui ligar para ela estava ligando de volta para mim, então minha mãe sempre foi o cordão umbilical na minha vida. E a segunda e a terceira pessoa, a terceira mulher que eu mais amo, são as minhas 2 avós. Bom, as minhas 2 avós já foram embora, mas eu não posso deixar de citar elas nesse vídeo. Porque a minha avó, a mãe da minha mãe, era a melhor pessoa do mundo para mim, porque eu estava sempre junto, estava sempre conectado com ela. E uma frase que ela sempre me disse, a última frase que eu ouvi ela falar para mim, foi assim, ela me chamou e falou: menino, vem aqui que eu quero te dizer uma coisa. Vem cá, menino. Aí eu sentei na varanda e ela sentou embaixo. Aí ela foi começando a conversar comigo, conversar vários assuntos. E a última coisa que eu ouvi ela falar foi... E a última coisa que eu ouvi ela falar para mim foi: você tem asas e não sabe voar. E eu com 14 anos, até que eu não sei, eu com 14 anos não entendia nada do que ela estava falando. Ela realmente falou pela terceira vez: você tem asas e não consegue voar. Você tem asas e não sabe voar. Você só vai aprender a voar quando você estiver caindo na pirambeira. E para quem não sabe quem é a pirambeira, é um buraco muito grande, você vai caindo e beleza. É igual quando passa na novela que o carro cai lá naquele buraco lá embaixo. Então, pirambeira, em Minas a gente fala que é esse buraco. Então ela dizia que eu só ia aprender a voar quando eu caísse na pirambeira. E eu sinto muito porque ela não viu até onde eu cheguei, ela não viu o que aconteceu com a gente. Ela não viu o que eu fiz depois, porque eu queria muito falar para ela que eu aprendi a voar. E a minha outra avó, também porque as minhas 2 avós, elas moraram muito junto com a gente, né? Desde pequeno. Eu fiz 18 anos, as minhas duas avós ainda estavam em casa ainda. E a minha outra avó, a mãe do meu pai, toda vez que ela chegava, ela trabalhou até, eu acho que 70, 80 anos, ela trabalhava ainda. Então, quando ela chegava em casa, o que eu fazia? Eu ia lá para ver se ela tinha trazido alguma coisa para mim, sempre ela trazia alguma coisa para mim. Eu fui crescendo, e ela fazia biscoito, fazia comida, fazia pão, e eu fui vendo isso, e toda vez que ela chegava, eu ia lá, e ela me dava uma coisa para comer. Só que teve um dia, já com 14 anos, ela estava em casa, e eu fui lá para comer de novo, né, para comer os biscoitos, os pães que ela fazia, que eram os melhores que tinha. E ela me disse aquele dia, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu nunca contei isso para ninguém, mas vou contar aqui só para você entender. Ela disse para mim assim: hoje eu não posso fazer porque eu estou fazendo... Ela fazia crochê. Até ela chegou a me ensinar uma vez, mas eu disse: não quero aprender isso não. É uma grande bobagem, porque se eu tivesse aprendido agora, era mais uma coisa que eu sabia fazer. E aí ela virou para mim e falou: eu estou fazendo crochê hoje e hoje eu não vou poder fazer a comidinha para você. Então você vai lá e faça. Você põe um pouquinho de gordura de porco que a gente usava na época, né? Põe um pouquinho de gordura, põe um pouquinho de tempero que eu já fiz e põe um pouquinho de feijão. Depois você mistura, deixa esquentar e põe farinha e come. Eu falei: nossa, minha avó nunca fez isso comigo. Por que ela está fazendo isso comigo hoje? Sempre fez comida para mim comer e tal. Aí eu fiz. Só que quando eu completei 18 anos, 19 anos, que eu fui entender que aquela era a primeira coisa que ela estava me ensinando. Por exemplo, ela estava me ensinando a fazer comida, mas não, ela nunca chegou para mim e falou: olha, hoje eu vou te ensinar a fazer comida. Não, ela sempre ensinava, era como se ela implantasse um chip na minha cabeça. Ela ia ensinando do jeito dela, mas ela nunca pegou e falou: hoje eu vou te ensinar. E aí passou-se o tempo e eu decidi, e eu entendi que o que ela fez comigo realmente era estar ensinando. A partir daquele dia, eu sempre fui lá para comer, mas ela nunca mais fez a comida para mim. Quando tinha, ela me dava, mas ela mesma fazer, chegou a um ponto que ela falava para mim: faça a sua comidinha hoje que eu quero comer da sua. Certo? Mas eu detesto falar sobre esse assunto, que eu nunca falei isso para ninguém, e aí eu não gosto de falar muito desse assunto, mas enfim.
O que eu queria dizer para vocês nesse vídeo é exatamente isso, é somente isso. Quando você tiver um assunto para resolver, tipo, eu estou falando de pães, tá, gente? De massa, de pães. Quando não existe a melhor farinha para você fazer um pão, não existe a melhor máquina para você fazer um pão, e não existe o melhor forno para você assar um pão. Tente entender, de uma vez por todas, que o seu pão é o seu pão, é a sua massa. Toda vez que você for fazer os seus pães, tenha em mente que você não pode usar luva, porque você vai precisar passar a sua energia para a massa. Pão é energia, não adianta. Tenta fazer um pão ou um bolo quando você estiver com raiva, para você ver. Não vai dar nada certo. Então, o que eu tenho para falar para você é exatamente isso. Tenha em mente sabedoria, honestidade, bondade, amor. Tenha isso tudo na hora que você for fazer a sua massa, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Uma coisa que eu tenho para dizer para você muito é que pão é energia. Os bichinhos do fermento que estão lá no seu pão, ele vai precisar da sua energia para levedar o pão, ou então deixar o seu pão macio por vários dias, ou então seu pão o mais delicioso que tem na cidade. Outra coisa, tenta fazer um pão e doar para alguém, dar para os seus vizinhos, doar para alguma amiga sua ou no trabalho, que eu tenho certeza que as suas vendas virão realmente em dobro. Eu vou finalizar esse vídeo para vocês, para não cansar muito vocês, eu tenho certeza que agradecer a vocês, gratidão eterna por tempo de estar aqui conversando com a gente, e eu precisava fazer esse vídeo. Eu tenho várias encomendas ali prontas já para me colocar no forno, e eu falei, eu preciso falar isso para o pessoal entender que massa é vida, não adianta. Essa é a sua massa, esse é o seu pão. Então, portanto, esse seu pão vai ter que sair do seu jeito. A minha receita é essa, o meu pão, a minha massa, aqui é essa. Eu passo para você, mas quando chegar do outro lado da sua casa, isso passa a ser seu. Então, precisa da sua criatividade, precisa da sua bondade, da sua dedicação para fazer uma massa, e precisa também, sem falta, da sua energia. O que eu tenho para falar para você hoje é somente isso, e eu vou te falar uma última coisa. Eu nunca vou desistir de você. Enquanto eu estiver aqui para te ensinar alguma coisa, eu vou te ensinar até o último dia da gente aqui, porque nos tempos que a gente está agora, eu não posso desistir em momento algum de você. Quando você tiver craque nos pães, eu quero que você poste no Facebook, quero que você poste no Instagram, quero que você poste em todo lugar para mim ver que você conseguiu. Se eu conseguir, você também consegue. Gente, vou deixar vocês aqui agora. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.